Como apagar os vossos pecados. Hoje falaremos sobre o poder do arrependimento e da conversão para o perdão e o apagamento dos pecados, conforme a palavra do Senhor nos ensina em Atos 3,19. O texto base da nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Neste capítulo, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, acabara de ser usado por Deus para curar um homem coxo de nascença na porta do templo chamada Formosa. O povo, espantado com o milagre, começou a olhar para Pedro e João como se o poder estivesse neles. Mas Pedro, com ousadia, apontou imediatamente para Jesus, dizendo que aquele milagre era obra daquele a quem eles haviam crucificado, mas que Deus ressuscitara dentre os mortos. E é nesse contexto de confronto e graça que Pedro faz um chamado poderoso ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Caros ouvintes, vivemos em dias em que muitos querem as bênçãos de Deus, mas poucos querem mudança de vida. Querem o céu, mas não querem abandonar o pecado. Mas a palavra de Deus é clara. O caminho para o perdão e a restauração começa com o arrependimento genuíno. Pedro não estava pregando a um grupo de desconhecidos, ele falava a um povo religioso que frequentava o templo. Isso mostra que o arrependimento não é só para o ímpio lá fora, mas também para quem está dentro da casa de Deus. Hoje o Espírito Santo quer nos ensinar como apagar os nossos pecados e viver tempos de refrigério na presença do Senhor. Através do arrependimento genuíno e da conversão sincera, Deus apaga os nossos pecados e nos faz experimentar tempos de refrigério em sua presença. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois. Atos 3,19. O arrependimento é o primeiro passo para o perdão, que significa mudar a mente, mudar de direção. Não é apenas sentir remorso, é decidir deixar o pecado e voltar-se totalmente para Deus. Pedro estava falando com um povo que conhecia a lei, mas que havia rejeitado o Messias. O Espírito Santo, através dele, estava dizendo: vocês ainda têm chance. Arrependam-se e Deus apagará o que vocês fizeram. Deus é um Deus de misericórdia, mas Ele não ignora o pecado. O arrependimento é o portal da graça. Quantos hoje estão dentro das igrejas, cantando e orando, mas o coração está longe de Deus? Deus está dizendo: filho, volta, arrepende-te. O arrependimento verdadeiro não é apenas emoção, é transformação. Ele muda o falar, o pensar e o agir. A graça de Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Mesmo após termos falhado, o Senhor nos oferece uma nova página. Ele quer apagar o passado e escrever uma nova história. Convertei-vos. E convertei-vos. Atos 3,19. Converter-se é mais do que se arrepender, é mudar o rumo da vida. O arrependimento é o não ao pecado. A conversão é o sim para Deus. É como alguém que estava andando em direção ao abismo e decide virar-se e caminhar rumo à luz. Pedro sabia que não bastava apenas se sentir culpado, era preciso mudar de direção. O Espírito Santo chama o crente não só para chorar pelo pecado, mas para deixar o pecado. Há pessoas que pedem perdão, mas continuam nas mesmas práticas. O Senhor hoje nos convida a uma conversão real, abandonar o velho homem e viver em novidade de vida. Quando nos convertemos de verdade, as pessoas notam, a família sente e o céu se alegra. A conversão é o milagre da graça operando no coração humano. É o Espírito Santo nos dando o poder para dizer não ao pecado e sim à santidade. Para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3,19. Apagar significa eliminar completamente, remover, tornar inexistente. No Antigo Testamento, o pecado era coberto pelo sangue de animais. Mas no Novo Testamento, o sangue de Jesus apaga totalmente o pecado. Pedro está dizendo que há um meio divino de apagar o registro do pecado: o sangue de Cristo. Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco,
significa que não importa quão graves ou profundos sejam os pecados de uma pessoa, Deus oferece perdão e purificação completos e incondicionais, como a neve. Talvez alguém aqui pense: pastor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Mas eu te digo, não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa apagar. O sangue de Cristo não apenas cobre, ele limpa, restaura e dá um novo começo. Na cruz, Jesus pagou o preço do nosso perdão. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nos arrependemos e cremos, Deus olha para nós e não vê mais o pecado, vê o sangue do seu Filho. E venham tempos de refrigério. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Refrigério fala de descanso, alívio, paz e presença de Deus. Depois do arrependimento e da conversão, Deus não apenas perdoa, Ele restaura, renova e traz alegria à alma. Os tempos de refrigério são momentos em que o céu se abre, a presença de Deus desce e o coração cansado volta a ter esperança. Quando o pecado é apagado, o Espírito Santo enche o crente de paz e alegria. Você quer tempos de refrigério? Então abra o coração, confesse o pecado, volte-se para Deus. O mesmo Deus que limpou o coração de Davi quer trazer refrigério à tua alma hoje. A graça não apenas perdoa, ela restaura. O Espírito Santo é quem sopra esses ventos de refrigério sobre os corações arrependidos. Conta-se a história de um homem que escrevia todos os seus erros em um caderno. Um dia, cansado de tanto peso, ele levou aquele caderno a um rio, rasgou as páginas e as jogou na água. Enquanto via as folhas sendo levadas pela correnteza, ele entendeu o que Deus faz com os nossos pecados. Ele os apaga e os lança nas profundezas do mar. Miqueias 7:19. Assim é com aquele que se arrepende e se converte. O passado é levado pela graça e a alma experimenta refrigério. Reflita em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O arrependimento abre o caminho para a conversão abre o caminho para o perdão, e o perdão abre o caminho para os tempos de refrigério. Deus quer apagar os teus pecados hoje. O Espírito Santo está dizendo: filho, volta, eu quero te perdoar. Quero te restaurar, quero te dar refrigério. Se você hoje sente o peso do pecado e reconhece que precisa mudar de vida, venha aos pés de Jesus. Não adie o teu arrependimento. Hoje é dia de salvação. Deus quer apagar o teu passado e te dar um novo começo. Queridos ouvintes, cada vídeo que compartilhamos aqui é uma semente lançada no coração de alguém, e você pode fazer parte desta colheita. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos cumprir a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A sua inscrição é mais do que um clique. É um ato de fé e compromisso com o reino de Deus.